Pessoal, mais um vídeo aí de pegadinha da semana. Nesse vídeo a gente vai trazer uma questão aqui, duas questões de SQL que envolvem group by, tá? É um conceito bem interessante, complicadinho e o pessoal tem bastante dificuldade. Então, é um assunto que vale a pena a gente dar uma estudada. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Neves, eu sou professor de banco de dados lá do Itinerante. Meu e-mail é eduneves@gmail.com e tá aí o link aí do meu perfil lá no Itinerante. Bom, volta e meia eu escrevo artigos lá no Itinerante, normalmente sobre questões ou assuntos controversos, dicas, tá? Então, quem quiser dar uma conferida, já tem vários publicados lá, dê uma conferida aí no link aí, são os blogs lá do Itinerante. Galera, tem aí, tô com essa iniciativa aí desse canal do YouTube aí, onde eu vou tentar toda semana colocar uma pegadinha da semana. Também pretendo botar dicas de utilização do Anki, tá? Então, se você puder, se inscreva aí no canal, né? Esse negocinho aqui, ó, inscrever-se, que aí você vai ser avisado quando o vídeo tiver sido publicado. Aí depois de você se inscrever, do lado lá do inscrito, tem um sininho, tá? Então, se você marcar esse sininho, você vai receber um e-mail quando tiver um vídeo novo publicado, tá? Aconselho a fazer isso para você não se esquecer. Toda vez que pipocar um vídeo novo, você já fica sendo avisado, tá? Então, galera, toda semana eu vou tentar postar uma questão e dicas de Anki, tá? Tá aí o link. Quem puder se inscrever vai ser muito legal. Se gostou do vídeo, curte aí, bota um comentário pra gente continuar com essa iniciativa. Bom, quem não conhece e quiser conferir meus cursos de banco de dados, tá o link aí, tá? É lá no Provas de TI. Tem vários cursos lá lançados, vários módulos, tudo sobre banco de dados, tá? A gente vai normalmente bem tranquilo na teoria, com bastante exercício. A gente foca sempre nos assuntos que mais caem nas provas, tá? A gente não fica enrolando, não. Bom, de vez em quando pintam algumas promoções, então fique ligado aí. Quando tiver uma promoção, você já aproveita aí e já pega vários módulos de uma vez, tá? Normalmente vale a pena. Galera, outra iniciativa aí que a gente criou, eu e o Lúcio Camilo, a gente fez um mastermind de concursos de banco de dados em engenharia de software. A ideia é dar uma bonificação, é um serviço extra, né? Não é pago por isso, para os alunos fiéis. É uma iniciativa minha e do Lúcio Camilo. Eu sou especialista na parte de banco de dados e na parte de Anki, e ele na parte de engenharia de software e Linux, tá? A ideia é ter um canal de comunicação, um Telegram, onde a gente vai ter diversas vantagens. Então a gente recebe diversos e-mails, dúvidas, pedido de ajuda em recurso. A ideia é a gente tratar esses alunos primeiro, né? Então esses caras aqui, eles têm prioridade na nossa fila de respostas de e-mails. Além disso, a gente compartilha materiais, tá? Volta e meia a gente dá alguma aula, algum curso específico e a gente sempre compartilha material com essa galera. A gente faz muito direcionamento de estudo, tá? A galera fala, pô, eu tô estudando pro concurso tal, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo? Eu e o Lúcio temos bastante experiência na parte de concurso público, eu trabalho no BNDES, ele no TSE, a gente passou em diversos concursos, a gente consegue dar uma ajuda boa nessa parte aí. Bom, e a gente também, volta e meia, aí, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente propõe uma discursiva, tá? A galera resolve e a gente dá um insight aí, uma coisa rápida, né? Uma avaliação rápida, não é uma avaliação formal da discursiva, não. Tem um curso específico para isso. Isso aqui seria um treino, né? E dá umas orientações, como melhorar e tal. Coisa rápida, mas que ajuda bastante, tá? A galera que tá lá inscrita se amarra nisso. Além disso, pessoal, eu tenho muito conhecimento com o Anki, tá? Usei bastante o Anki, eu acho que foi o ponto fundamental aí para eu passar rapidamente aí nos concursos. E eu sempre dou um direcionamento na galera lá no uso do Anki, eu acho que faz uma diferença absurda no estudo da galera, aí na parte de revisão. E a gente tem a iniciativa querendo também fazer simulados, tá? A gente propõe um conjunto de questões e depois fazer uma correção para a galera lá. Bom, as condições de entrada você pode conferir aí nesse link aí, porque elas variam, elas podem variar com o tempo, tá? Hoje em dia ela é uma condição, pode ser que mais pra frente a gente mude um pouquinho essa condição. Galera, aqui nesse grupo aqui é bem focado, tá? Galera que tá lá, todo mundo tá bem focada e a gente não fica muito de blá 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 não, tá? É bem focado mesmo em concurso, questão, dúvidas, tá? É bem legal, tá? Galera, vamos pra nossa questão, tá? A nossa questão é da FGV do DPMT de 2015.
Vamos dar uma olhada na questão, olha só. Analise o comando SQL a seguir. Aí tem um select x, sum nota soma, count nota número, from inscrição, group by x, having, três interrogações aí. E ele pede, ó, assinale a opção que indica a expressão que ao ser utilizada para substituir o trecho, né, aquele trecho ali do having, invalida o comando SQL acima. E aí tem as opções A, B, C, D, E, tá? Então, galera, o que ele quer aqui? Ele quer qual das opções que a gente colocar ali no having deixa esse SQL inválido, ou seja, esse SQL não roda, tá? Galera, essa questão aí é bem interessante, é uma questão boa e é uma questão que tem um alto índice de erro, tá? Ela é considerada lá muito difícil lá no questões de concurso lá. A gente tem lá mais de 200 pessoas que tentaram fazer a questão. Os erros dela foram mais de 150, tá? Lá, 66%. E se você for olhar, ó, os erros são bem variados, tá? A galera se enrola mesmo, o pessoal tem dificuldade nessa matéria. Então, e aqui também no Gabaritou, tá? O Gabaritou é um site um pouco mais recente, ele não tem todo o histórico do questões de concurso, mas você dá para perceber aqui também, ó, que o percentual de erro dele é bem grande, tá? É bem grande. Então, galera, olha só. Vamos dar uma revisada na parte do Group By, só para alinhar as coisas, tá? Claro, aqui não é uma revisão, vamos passar tudo do Group By, não. É uma revisada rápida, tá? Você conhece o assunto, a gente vai estar revisando o assunto. Para pegar passo a passo, uma explicação, pô, eu tô muito ruim em SQL e tal, dê uma conferida lá no nosso curso lá de SQL lá, que tem bastante coisa, passo a passo, tá? Fica bem tranquilo. Bom, aqui a gente tem essa tabela de vendas aqui, ó, com a coluna ID venda, ID cliente, data e valor. Então, se a gente quisesse retornar, por exemplo, quantidade de vendas total, valor total, menor data de venda dessa tabela, a gente poderia fazer o seguinte, ó, select, count asterisco quant, sum valor soma, min datas menor, from vendas. Então, quando a gente faz um select com essas funções de agregação sem especificar group by, então a gente está querendo retornar um valor total da nossa tabela, tá bom? Então aqui o que a gente está fazendo? A gente está falando o seguinte, ó, eu quero quantidade de linhas, somatório do valor e a menor data, mas sem nenhum grupamento, tá? A gente quer o geral, Então aqui, galera, olha só, quantidade de linhas, 1, 2, 3, 4, temos 4 linhas, somatório de valor, só somar aqui, ó, vai dar 20 mil e o menor valor da data tá aqui, ó, 17 de abril de 2013. Então, esse select aqui, ele retorna uma linha com a quantidade total, somatório e menor. A gente não especificou um group by, tá? Então, quando a gente não especifica um group by, a gente retorna um valor total da nossa tabela. Beleza, e se a gente quisesse fazer por um grupamento lógico, ou seja, eu quero quantidade total de vendas, eu quero somatório dos valores das vendas e a menor data da venda, mas eu não quero isso geral não, eu quero isso por cliente. Como é que eu faço? É só você fazer um group by. Então, ó, select ID clear, que é o ID do cliente, count asterisco quant, sum valor soma, min datas menor, from vendas, group by ID cliente. Então, quando a gente especificou esse ID cliente aqui, group by, o que a gente está fazendo? A gente está falando para a nossa consulta o seguinte, olha, eu quero que você faça grupos por ID de cliente. Aí vamos ver quais são os IDs de clientes que tem, ó. Tem 10, 20 e 50. Então, a minha consulta, ela vai ter 3 grupos, grupo 10, grupo 20 e grupo 50. E para cada grupo desse, a gente vai retornar as funções de agregação que ele pediu. Então, count asterisco é o quê? Quantidade de linhas. Então, quantidade de linhas do grupo 10, ó, grupo 10 tem essa linha e tem essa linha. Então, quantidade de linhas, a gente tem 2. Beleza, somatório de valor. Valor aqui, ó, 7.000 mais 4.000, 11.000. Menor data do grupo aqui, ó, grupo com 10, ó, menor data, 23 de janeiro de 2014. Beleza, agora o grupo de 20. O grupo de 20 tem quantas linhas? Uma linha só. Beleza, somatório de valor só tem uma linha, 6.000. E menor data só tem uma linha, 17 de abril de 2013. Beleza, e o grupo 50 também só tem uma linha, ó, quantidade de linhas 1, valor total 3.000,
data 20 de maio de 2013. Beleza? Então, galera, tá aqui, tá? O que a gente fez? A gente fez um grupamento lógico. Beleza. Agora, olha só, galera. Toda vez que vocês tiverem função de agregação aqui, ou seja, count, sum, min, tá? AVG, qualquer um deles, tá? Max, não importa, qualquer um deles. Se você tiver alguma função de agregação aqui no select e tiver alguma coluna solta, ou seja, alguma coluna que não está dentro de nenhuma função de agregação, tá? Dentro de count, dentro de sum, dentro de min, dentro de nada, ou seja, uma coluna solta. Então, essa coluna, ela tem que estar no group by, tá bom? Por quê? Porque senão ela não vai fazer sentido no meu grupamento, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo quantidade de linhas, somatório e o menor valor. Só que esse ID cliente aqui está solto, ele não tem nenhuma função de agregação. Ou seja, esse cara aqui, para funcionar esse comando, esse cara tem que estar dentro do group by, tá bom? É diferente daquele select anterior. Aquele select anterior, note que, olha só, a gente não tem nenhuma coluna solta aqui, ó, não tem. Todas as colunas estão dentro de função de agregação. Então, nesse caso aqui, não tem problema a gente não colocar o group by aqui, tá bom? Beleza, continuando aqui, galera. Toda vez que a gente tiver uma função com group by, a gente pode fazer filtros. Ou seja, a gente pode filtrar a nossa consulta. Então, a gente pode fazer filtros antes do agrupamento ou depois do agrupamento, tá? Para fazer filtro antes do agrupamento, a gente tem que usar o comando where, tá? Então, olha só, se aquela mesma consulta lá, eu quero agrupado por ID cliente, eu quero quantidade de linhas, somatório de valores e a menor data da tabela vendas. Só que eu só quero as linhas cujo valor seja menor que 5.000, tá? Então, galera, olha só, quando a gente tem funções de agregação, quando a gente tem um group by, um grupamento lógico e a gente tem o where, galera, o where, ele é feito antes da gente fazer a parte de grupamento, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai fazer o where. Vamos ver, where valor menor que 5.000. Então, quais são as linhas aqui que retornam dessa nossa consulta? Eu quero as linhas com valor menor que 5.000. 7.000 é maior que 5.000? Não. Então tá fora. 6.000 é menor que 5.000? Não. Então essas duas linhas estão fora. Então as nossas únicas duas linhas são essas aqui. Então quando eu fizer um group by daqui, por ID cliente, quais são os IDs clientes que tem aqui? 10 e 50. Então esse grupamento aqui, essa consulta aqui, a gente vai ter o ID 10 e o ID 50 de clientes, são os grupos. Beleza, quantidade de linhas com ID 10, uma. Somatório de valor, 3.000. Menor data, 20 de maio de 2013. 50. Confundi aqui, aqui não é 20 de maio não. Ih, botei tudo errado. Calma aí, vamos arrumar aqui, Eu li da linha de cima, Então vamos lá, grupo 10. 10 é o de baixo, 10 é o de baixo. Quantidade de linhas, uma. Somatório de valor, 4.000. Menor data, 17 de fevereiro de 2014. Agora sim. Beleza. Agora sim, o ID cliente 50. Tem uma linha. Somatório de valor, 3.000. Menor data, 20 de maio de 2013. Beleza? Então, galera, olha só. Quando a gente quiser fazer um filtro antes do grupamento, ou seja, antes da gente gerar os grupos lógicos, então a gente tem que usar o where, tá? Bom, beleza. Então olha só, se eu tô fazendo um filtro que é feito antes do grupamento, tá? Ou seja, o where, ele faz antes do agrupamento. Bom, se ele faz antes do agrupamento, então nesse filtro, a gente não pode ter nenhuma função de agregação. A gente não pode ter count, a gente não pode ter max, a gente não pode ter AVG, min, tá? E assim por diante. Por quê? Porque isso aqui é feito antes de agrupar.
Ou seja, nesse momento aqui do where, a gente não tem os grupos formados ainda. Então, não faz sentido a gente usar essas funções de agregação aqui. Então, não pode usar essas funções de agregação. Tá bom? Então, no where, o filtro é feito antes e a gente não pode usar nada de função de agregação. Beleza? Show de bola. Continuando. E se a gente quisesse fazer um filtro depois, um filtro já com o nosso grupo definido? Aí, galera, a gente usa o having, tá? E atenção, o having, ele vem depois do group by, tá bom? A posição dele no SQL é depois. Então vamos lá, ó. Select ID cliente, count asterisco as quant, sum valor as soma, min datas menor, from vendas, group by ID cliente. Having sum valor maior que 7.000. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando o seguinte, ó. Galera, pega essa tabela vendas e agrupa por ID cliente. Beleza, vamos ver, ó. Tem 10, 20, 50. Então, aqui a gente tem, ó, 10, 20 e 50, tá? O meu ID cliente. Aí, beleza, vamos lá. Quant, soma e min data. Então, ó, count asterisco, quantidade de linhas com ID 10. 1, 2. Soma de valor, 7.000 mais 4.000, 11.000. Menor data, 23 de janeiro de 2014. Beleza, agora vamos para o grupo 20, ó. Uma linha. Somatório de valor, 6.000. Menor data, 17 de abril de 2013. Agora o grupo dos 50, ó. Uma linha, 3.000 de valor e 20 de maio de 2013. Beleza, então esse aqui é o grupamento lógico que a gente criou. Só que aí ele fala, ó, beleza, só que eu só quero os grupos que tenham sum valor, ou seja, soma maior que 7.000. Então, ó, a primeira linha aqui, 10, a soma é 11.000, maior que 7.000, então tá dentro. Agora a 20 e o ID cliente 50, os valores são menores que 7.000. Então esses caras não vão estar no nosso resultado, tá bom? Então, ó, estaria aí a nossa consulta, o nosso grupamento, tirando, filtrando usando o having. A gente vai tirar essas linhas aqui, o nosso resultado vai ser só essa primeira linha aqui, tá? Então, galera, vamos lá, muito importante, hein? O where vai filtrar antes do grupamento. E o having? O having vai filtrar depois do grupamento. Então, ó, depois do grupamento. Então, galera, no having a gente só pode ter coisas que façam sentido no grupo. Ou seja, funções de agregação, tá? Por exemplo, count, sum, min, max, avg, tá? E assim por diante. Ou seja, qualquer função de agregação pode ser utilizada aqui. Inclusive, funções de agregação que não estão no select, tá? Não tem problema. A gente pode fazer um filtro aqui que não está no select. Por exemplo, a gente poderia falar, ó, que tenham soma maior que 7.000 e média de valor maior que 500, por exemplo. Não tem problema nenhum, tá? Então no having a gente não precisa ter coisas exatamente iguais do nosso select. A gente pode ter um filtro aqui diferente, desde que ele seja válido, tá? Então no having, que é feito depois do grupamento, a gente pode filtrar com funções de agregação, mesmo que não estejam no nosso select, e colunas que fazem sentido no group by, ou seja, colunas que são agrupadas. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, o ID clear, a gente pode utilizar no having sem problema nenhum. Por quê? Porque ele está agrupado aqui, tá bom? Agora, por exemplo, ID venda.
a ID venda, a gente não pode usar no Having. Por quê? Porque não faz sentido ele no grupamento, tá? Ele não está agrupado por ID venda aqui, tá? Beleza? Então, galera, muito cuidado com isso. O Having, depois do grupamento, a gente só pode usar funções de agregação ou colunas agrupadas, tá? Existem outras variações, tá? A gente pode usar um escalar, um subselect, tá? Mas isso daqui é o mais comum da gente encontrar no Having. Beleza. Galera, e a gente pode misturar isso tudo, tá? A gente pode fazer um select usando o where e usando o having, tá? Então o where, como a gente viu, o filtro é feito antes do agrupamento, ou seja, antes da gente criar os grupos, a gente filtra. Então esse filtro aqui, ID cliente in 10 e 20. Então, ó, o ID cliente 50 tá fora. Beleza. Aí agora aqui a gente cria os nossos grupos, ó, o grupo 10 e o grupo 20. Então, ó, quantidade de linhas do grupo 10, 2, somatório 11.000, menor data 23 de janeiro. Grupo 20, quantidade de linhas 1, somatório 6.000, menor valor 17 de abril de 2013. Beleza, show de bola. Aí agora a gente está fazendo um filtro aqui depois, ó, having count asterisco maior que 1. Ou seja, a gente quer os grupos que tenham quantidade de linhas maior que 1. No caso, ó, é só esse grupo aqui, ó. Então o outro grupo sai fora. Beleza, galera? Bom, galera, outra coisa. Quando a gente faz um select usando o group by, o grupamento que a gente faz aqui, ó, aqui, por exemplo, a gente está agrupando por ID cliente. A gente não necessariamente precisa trazer o ID cliente aqui no select, tá? A gente pode não trazer sem problema nenhum. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer os grupamentos lógicos, mas no meu resultado, ele não vai mostrar a coluna de ID cliente, mas ele vai agrupar por ID cliente. Então, no caso aqui, ó, a gente tem os grupos 10, 20 e 50, da mesma maneira adiante. E aí a gente faz as contas aqui, ó, quantidade de linhas, somatório, menor, exatamente como a gente já fez antes, tá? Então, ó, beleza, então fiz os grupamentos da tabela venda, grupamento por ID cliente. E eu falei o seguinte, ó, having sum valor maior que 7.000. Então, galera, olha só que interessante. Como eu falei para vocês, ó, o having, a gente está usando um filtro aqui, que é uma função de agregação, ou seja, isso pode ser feito no having, que é feito depois do grupamento. Só que essa função de agregação não está aqui no meu select. Não tem problema nenhum. O que o SGBD vai fazer? Ele sabe que ele precisa calcular esse sum valor, porque o que ele vai fazer? Ele vai utilizá-lo como filtro. Então ele vai fazer o grupamento lógico, vai calcular a quantidade aqui, vai calcular a menor data, só que ele sabe que ele tem que fazer o sum valor para poder filtrar, tá? Então, ó, aqui ele faz, ó, sum valor maior que 7.000. Então essa linha tá fora e essa linha tá fora, tá? Então o único grupamento é esse aqui. Só que olha só o select. O select a gente só retornou o quê? O quantidade e o menor. Então ele só retorna duas colunas, tá? Essas outras colunas aqui todas, ele utiliza internamente para fazer as contas dele lá, mas no final ele não joga isso para fora. Beleza. Aí, galera, olha só. Com relação ao order by, tá? O order by a gente faz o quê? Ordenação. Beleza. O order by a gente pode utilizar aqui, no caso, alias, tá? Então aqui, ó, a gente falou que o count asterisco, a gente chamou ele de quant. Então, esse apelido aqui, quant, a gente pode utilizar no order by, tá bom? Então, olha, no order by a gente pode usar o alias de colunas. Também, se você quisesse, você poderia utilizar o comando direto, tá? Min data, não tem problema nenhum, tá? Você pode usar o comando ou o apelido, tá? Agora, galera, atenção, hein? Esses alias de coluna aqui, ó, apelido de coluna, não pode ser utilizado no where e nem no having, tá? No where e no having você não pode utilizar esses apelidos aqui das colunas. Você tem que utilizar o comando inteiro ou o nome original da coluna, tá? Só no order by você pode utilizar o alias. Beleza. Com exceção do MySQL, tá? O MySQL eles fizeram lá de uma maneira que no having
você pode utilizar o alias, tá? Então, no MySQL, a gente pode utilizar no Heaven também esse alias. Bom, galera, acabamos a nossa revisão. Essa revisão é muito, muito rápida, tá? Uma aula dessa de Group By, ela é muito mais extensa. A gente precisa de vários exemplos para a gente explicar tudo isso. Aqui não, a nossa intenção é só fazer uma rápida revisão para a gente resolver essa questão, tá? Então, se não for o suficiente essa revisão, se você precisa de mais detalhes, eu sugiro você dar uma conferida lá no nosso curso lá completo lá, que ele é bem exemplificado, vai bem passo a passo, e eu acho que você vai conseguir pegar esse conhecimento. Galera, Group By, essa parte de Group By é uma parte complicada da matéria e é uma parte que as bancas estão cobrando cada vez mais, tá? Pontos mais difíceis, questões mais elaboradas. Beleza. Então, voltando para nossa questão, galera, olha só. O que ele pediu nela? Ele deu esse select e falou: quem que eu posso usar no Heaven, tá? Então, galera, olha só. Vamos lá. No Heaven, a gente pode utilizar o quê? Funções de agregação. A gente pode usar colunas que estão agrupadas. A gente pode utilizar subselect, tá? Então, galera, vamos conferir aqui, ó, letra por letra, para a gente ver quais são qual é a melhor opção. Então, primeira opção aqui, ele falou, ó, count nota maior que 1. Então, ó, no Heaven, que é um filtro depois do agrupamento, a gente pode utilizar count nota? Pode sim. Então, o que a gente está falando? Está falando o seguinte, ó, quantidade de linhas que tem a coluna nota preenchida maior que 1. Isso pode ser utilizado no Heaven? Pode, sem problema nenhum, tá? Então é uma função de agregação utilizada no Heaven. O Heaven é o filtro depois do agrupamento. Então aqui a gente vai procurar o quê? Alguma coluna que não esteja agrupada, que pode ser a nossa resposta, tá bom? Vamos ver aqui, ó, a letra B, x igual a 2. Então, ó, x é uma coluna que não está envolta por funções de agregação. Mas olha só, o x está agrupado. Então, no nosso grupamento lógico, x faz sentido, tá? Então, nesse grupamento lógico aqui, ele vai fazer sum nota, count nota. Agrupado por quem? Por x, tá? Isso aqui seria o retorno da nossa consulta e ele está fazendo um filtro aqui depois desse agrupamento. Como a gente já viu, a gente pode utilizar qualquer função de agregação nesse Heaven aqui. Bom, então x igual a 2 pode. Por quê? Porque x é uma coluna solta, mas está agrupada. Então x é uma coluna que faz sentido no grupamento. Vamos lá agora. Max nota. Galera, max nota, max função de agregação na coluna nota, sem problema nenhum. E olha que interessante, max nota não estava aqui, ó, no nosso select. Não tem problema, o SGBD vai olhar e vai entender, opa, eu tenho que calcular também a coluna o quê? Max nota, tá? E aí ele vai calcular, ele vai agrupar isso tudo aqui por x, tá? Pegando max nota, sum nota, count nota e filtrar de acordo com o valor dessa coluna. Só que no resultado final, ele não vai mostrar essa coluna, sem problema nenhum, tá, galera? Então, C tranquilo também. Agora, olha D, nota maior que 7. Galera, nota, tá dentro de alguma função de agregação? Não tá, tá solta, ó, nota tá solta. Então, para nota que está solta funcionar no Heaven, nota deveria ser uma coluna que é entendida no nosso grupamento lógico. Só que olha só, a gente só agrupou por x, a gente não agrupou por nota. Então, nota não pode ser usada no Heaven, tá bom? Como ela poderia ser usada no Heaven? Se a gente estivesse agrupando aqui, de alguma maneira, por nota. Aí sim, nota faria sentido no nosso grupamento. Do jeito que a consulta foi escrita, nota não pode ser utilizada no nosso grupamento. E vamos para a última aqui, ó, letra E. A letra E ele fez um subselect. Ele pegou o seguinte, ó, select max nota from inscrição. Então, olha só, galera, isso aqui é interessante. Esse select aqui, ele não tem nenhuma relação com o select de fora, tá? Então, se você for olhar, ó, select max nota from inscrição. O que ele está pegando? Ele está pegando a maior nota
da tabela inscrição, mas ele não está ligando com essa tabela inscrição aqui, ó, de fora. Então não importa para ele qual é nada dessa inscrição aqui. Isso daqui é como se fosse uma constante, tá? Então ele está fazendo isso aqui, ó, select max nota for inscrição maior que 5. É um subselect que não é correlacionado, não tem relação nenhuma com esse select de fora. Então não tem problema nenhum a gente usar ele nesse filtro aqui depois. Por quê? Porque aí o SGBD vai fazer esse cálculo aqui pra gente e vai achar esse valor aqui e vai comparar com maior que 5, tá? Se fosse um select diferente e esse select aqui tivesse um ER com algum filtro ligando com esse SQL de fora aqui, ó, por exemplo, se aqui fosse I2 e aqui fosse I1 e ele fizesse aqui o ER I2 ponto alguma coisa relacionado com I1, aí ele só poderia usar aqui colunas que fazem sentido no nosso grupamento, tá? Então aqui, se ele quisesse fazer alguma coisa, ele teria que utilizar, por exemplo, o X do I1. Ou ele poderia ter utilizado alguma dessas constantes aqui, ó, count, constantes não, funções de agregação, tá bom? Só que isso daí não foi cobrado aqui nessa questão, seria uma questão muito, muito mais difícil do que já foi, tá? Então, galera, por enquanto tá tranquilo ainda, tá? Nem cobrou tão difícil assim, absurdo, beleza? Então esse cara aqui, esse select aqui seria um select constante, é um select que não está relacionado com nada do lado de fora, então ele pode ser executado sem problema nenhum no nosso grupamento lógico, tá? Então, galera, a resposta aqui é a letra D, uma questão considerada muito difícil, tá? Muito difícil, muita gente erra ela, muita gente não sabe como fazê-la. Aí, galera, só uma colherzinha de chá aqui para vocês, tá? E esse tipo de questão que eu vou mostrar para vocês aqui já caiu perguntando do having, do where, tá? Então é um conceito que a gente tem que saber. Então olha só, da FGV também, do PGE de 2015. Nos comandos SQL que empregam funções de agregação em conjunto com a cláusula group by, é possível filtrar linhas do resultado depois da aplicação das funções de agregação por meio da cláusula. Então a gente tá te perguntando qual é a cláusula que a gente pode fazer um filtro depois das funções de agregação. Galera, isso daí é o having, né? A gente viu isso aí. Já caiu essa mesma questão perguntando como é que a gente faz para filtrar antes do grupamento, que seria o where, beleza? Então olha só, essa questão aqui que a gente fez do having poderia muito bem ter a mesma questão perguntando o seguinte, ó, o que a gente utiliza no where, tá? E já caiu uma questão também com group by, perguntando o que a gente usa no order by, tá? Então, galera, muita atenção com esse conceito aqui, é um conceito considerado bem difícil e a galera tem muita dificuldade. Pessoal, espero que tenha sido suficiente para entender. Novamente, é uma revisão bem rápida, é um assunto muito complexo, muito avançado. Então, se tiver dificuldade, dê uma conferida lá no nosso grupo, no nosso curso de SQL, onde a gente passa passo a passo todas essas funções de agregação com muitos exemplos, e isso daí fica bem claro. Galera, até a próxima pegadinha da semana e se gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo aí. Abraço, galera!